Nesse vídeo eu vou tratar contigo a respeito da seguinte questão. Considerando a correção da Bolsa de Valores, qual seria a melhor oportunidade no momento? Itaúsa ou Itaú? Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E veja que ambas as ações corrigiram. A Itaúsa chegou a R$ 15 ali em 15 de abril. Com a correção, tivemos uma queda de 14,2%, com a ação nesse momento negociando abaixo dos R$ 13. Já a Itube 4 chegou a 47 praticamente e agora a queda foi de 16%. Por conta disso, a ação está subindo apenas 0,72 no ano, ao passo que Itaúsa ainda acumula uma alta de 10,66. Sendo que os valores intrínsecos das duas ações estão na minha comunidade FMI, bem como na área de membros do YouTube. Caso queira conhecer a minha comunidade, onde você vai contar com relatórios de análise, inclusive do Itaú e da Itaúsa, bem como meu curso de formação em Mira Investing, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você fazer o seu teste por 7 dias grátis. E se quiser entrar para a comunidade no Vitalício, tem um cupom de lançamento de R$ 400 que eu vou deixar aqui na descrição, que é VITAFMI 400. Indo agora direto ao ponto. Primeiro, antes de traçar qual seria a melhor oportunidade, sendo que as duas ações estão abaixo do valor intrínseco, vamos só estabelecer aqui uma distinção entre Itube 3 e Itube 4, ações ordinárias e ações preferenciais. Antecipo para você que as duas ações possuem liquidez suficiente para o pequeno investidor. Deixa eu te mostrar. Aqui no Investidor 10, eu vou pegar primeiro Itube 4, eu vou clicar em empresa e logo aqui embaixo eu tenho a liquidez média diária de 1,17 bilhão, uma altíssima liquidez para as ações preferenciais do Itaú, razão pela qual Itube 4 é objeto de cobertura pelos bancos, corretoras e casas de análise. Itube 3 não é objeto de cobertura. Por quê? Porque a liquidez é de quase 100 milhões, suficiente para o pequeno investidor. Não à toa que na minha carteira pessoal de investimentos, que está lá na área de membros na comunidade, eu acabei comprando Itube 3 numa correção da Bolsa de Valores. Aqui estão as compras que eu realizei de Itube 3, fui trazendo racional, comprei em valores próximos aqui a 33, tá? Então meu preço médio está próximo de 33. E à época eu expliquei o seguinte, por que eu preferi Itube 3? Eu vou te mostrar aqui no gráfico de preço. Vou pegar primeiro Itube 4. Você vai notar que eu fiz as compras entre começo de agosto a começo de setembro. Perfeito? Então tá. Vamos dar uma olhada aqui então na cotação de Itube 4 nesse período. Ó, começo de agosto. Aqui, ó. Começa em R$ 35 e vou para, mais ou menos aqui, entre 35 e 37. Então note que, à época, Itube 4, as ações mais líquidas, elas estavam mais caras. Mas isso é só cotação nominal, Luan. Pois é, mas não há nenhuma diferenciação entre as duas ações a não ser por liquidez. Na verdade, temos um pouco mais de ações ordinárias, mas a diferença é pequena, então não havia motivo para ter uma diferença de R$ 2 por ação. Havia, sim, uma pequena oportunidade de arbitragem, basicamente comprando a mais barata. E você poderia justificar, isso é por ser mais líquida, então o mercado ele vai, fazer a ação ficar mais barata. Então, o que acabou acontecendo? Nesse momento, Itube 4 está 39,43, subindo, como eu disse, apenas 0,72% até a data da gravação desse vídeo. E Itube 3, como é que tá? 40, ultrapassou a cotação de Itube 4. Então olha só o que está acontecendo. Ela acumula uma alta de 10,88. Em virtude disso, se você pegar aqui o retorno histórico de Itube 4, 704%. Itube 3, 910%. Nos últimos 5 anos, 197%. Itube 4, 147%. Então veja que a menor liquidez aqui, na verdade, não foi um detrator de rentabilidade. Na verdade, um impulsionador, porque é uma liquidez suficiente, apesar de não receber cobertura do mercado. Agora, hoje, obviamente que eu daria preferência para Itube 4, porque Itube 3 está mais cara, inclusive em termos de indicadores. PVP da ação preferencial está em 2,07 e aqui está em 2,12. Hoje, então, excluo Itube 3. Compraria, portanto, Itube 4. Só que o nosso vídeo quer comparar Itube 4 com Itaúsa 4. Mas eu fiz esse primeiro filtro para afastar essa dúvida também. E vale ressaltar o seguinte, 95% aproximadamente do resultado da Itaúsa é Itaú. Por isso que a dúvida se justifica. Eu fico com Itaúsa, que é 95% de Itaú, ou compro diretamente o Itaú? É uma dúvida muito válida.
E já digo o seguinte também, Itaú, em virtude desses últimos 10 anos, na minha opinião, passou a ser considerada a melhor empresa da bolsa, a empresa mais segura de se investir. Pô, Luan, até mais do que VEG? Até mais do que VEG? Sim. Claro, fica ali um pau a pau. Lá ele. Mas esses últimos anos mostraram como, especialmente para investidor pessoa física, e Tube passou a ser uma empresa mais segura e com retornos até mais atrativos. Deixa eu te explicar o porquê. Primeiro, o fato de VEG ser uma ação com múltiplo muito alto, mais de 20 vezes os lucros, isso já faz com que seja mais arriscado investir nela. Por quê? Porque você está comprando uma promessa futura, de certa forma otimista. Algo que não acontece ao comprar ações do Itaú, que você está comprando menos do que 10 vezes os lucros. Então aqui a promessa é mais contida. Só por aí o seu risco já é menor em Itaú. Mas não só por isso. Olhando aqui para o retorno histórico desses últimos anos, olha só o que aconteceu. Itaú em 10 anos entregou 704%, só que as ordinárias 900%. VEG 3, 800%. Em termos de retorno, em 10 anos, tanto Itaú quanto VEG ficaram, assim, de maneira bastante próxima. Só que, aí que entra o meu argumento. Nos últimos 5 anos, VEG entregou apenas 45%. Não deu nem 9% ao ano. Ao passo que Itaú, quase 150%. E para as ordinárias, quase 200%. Isso mostra o que pra gente? Que o Itaú é menos cíclico. A VEG está sofrendo em termos de retorno, especialmente por conta do macro ruim lá fora e por causa do dólar que está caindo. Então veja que na VEG, você tem uma empresa que sim, tem uma gestão muito competente, tem um histórico excelente de alocação de capital, não estou questionando isso, a comparação é apenas relativa em relação ao Itaú. Só que nesses últimos 5 anos não tem conseguido entregar bons retornos, especialmente por conta de fatores macroeconômicos, mostrando que ela tem uma alta dependência em comparação com o Itaú, com fatores macro. O Itaú, mesmo num cenário de crise de crédito, mesmo considerando, vamos lá, pegar 10 anos aqui, mesmo considerando aqui cenário de juro baixo, quanto aqui cenário de juro alto, está performando com uma entrega de 20% ao ano em termos de retorno para o seu acionista, sem falar que é uma empresa de dividendos. E aí, eu quero te trazer aqui também uma definição mais clara do que seria uma ação de dividendo. Não é um raciocínio por exclusão, não é de crescimento, é por dividendo. Não. Contabilmente, uma ação de dividendo é aquela cujo capex, cuja despesa de capital, cujos investimentos, eles superam um nível de depreciação e amortização. Mas esse critério contábil também não é dos mais seguros, principalmente para você. Porque muitas empresas que não são de dividendos possuem um capex maior do que a sua depreciação e amortização. Mas é o critério contábil. Extrapolando isso, e extrapolando também o critério por exclusão, não é de crescimento e de dividendo, eu proponho para você pensar da seguinte forma. Se o fluxo de caixa de uma empresa é mais previsível e menos dependente de fatores macroeconômicos, provavelmente você está falando de uma ação de dividendo. O que eu quero dizer com isso? Se o lucro da empresa, especialmente lucro caixa, aquele lucro que vai para o caixa, não só contábil, formal. Se o lucro dessa empresa ele é mais previsível, tipo uma Taesa, tipo um Itaú, nesse caso, a gente está falando de uma empresa provavelmente de dividendo. Se esse lucro é mais errático, fica mais difícil. Então, Petrobras e Vale fica difícil de justificar como empresa de dividendo diante desse critério, porque o lucro é mais volátil. Klabin, mesma situação, Suzano. Com VEG, temos aí uma empresa que não é de dividendo, não só por conta de não ter um super payout. Na verdade, esse payout aqui da VEG, entre 50% a 55% na média, é um payout que poderia ser considerado de empresa de dividendo. Mas o ponto é, ela não tem um fluxo de caixa tão previsível assim. Tanto assim que o lucro, deu uma estagnadinha, principalmente nesse último trimestre, e por depender do dólar especialmente. Então ela tem essa dependência. Então seu fluxo de caixa acaba não sendo tão previsível. Mas veja que você pode adotar qualquer critério. O ponto é, foco na previsibilidade do fluxo de caixa. Porque empresa com fluxo de caixa previsível significa empresa que tem mais condições de distribuir dividendos. Não é? Se eu sei mais ou menos quanto eu vou ganhar no próximo trimestre, no próximo ano, eu tenho condições de falar o seguinte, olha, meu sócio, meu acionista, eu consigo te pagar tanto, porque eu sei quanto que eu vou ganhar. Outras empresas não sabem. Seja porque elas estão muito alavancadas, seja porque elas não têm muita condição de saber qual será efetivamente a sua receita e principalmente o seu lucro. Perfeito? Para além disso, olha o que o Itaú está entregando em termos de resultados. Aí a gente já chega na grande questão desse vídeo. Eu preciso contextualizar, não só jogar assim para você a informação. Se você quer dúvida rápida e prática, entra para a comunidade, que ali eu respondo na lata. Ali você tem acompanhamento. É isso que eu te vendo na comunidade, viu? Acompanhamento. Não, obviamente, igual um consultor. Daí eu preciso de um contrato específico, aí a gente faz
reunião, a gente tem um contato mais direto. Mas você quer um acompanhamento mais rápido? Comunidade, além de ter acesso a todo o meu conteúdo exclusivo. Mas olha só, o que nós temos aqui em Itaú? Você tem esse lucro que não para de crescer. E isso é impressionante. Isso é impressionante. Ah, mas o Bradesco já faz aí 9 trimestres que de maneira consecutiva ele vem crescendo também. Calma, calma. O Bradesco é uma recuperação de resultado. O Itaú não é recuperação de resultados. Então tá vendo como o Bradesco dificultou mais a sua previsibilidade do fluxo de caixa? Aqui não. Aqui é um resultado que está crescendo. É um relógio suíço. Esse é o ponto. Então, ressalvado o caso de fraude contábil, que isso é altamente imprevisível, ninguém sabe, nem o pessoal que faz auditoria sabe, eu posso te dizer que ela é a mais segura e previsível da bolsa. Crescendo o resultado e principalmente mantendo o índice de inadimplência acima de 90 dias em 1,9%. O setor bancário está sofrendo com inadimplência. Bancão, banquinho. Inadimplência acima de 4% no mínimo. Você vai no Itaú, 1,9%. Então, na prática, você tem pouca inadimplência, comparativamente falando, dentro de uma carteira de crédito gigantesca e um lucro que segue subindo. Ah, caiu em relação ao quarto tri. Sazonalidade. Em relação ao primeiro tri de 25, subiu e subiu muito bem. E esse ROI condizente com o retorno de 20% ao ano que a empresa vem entregando ao longo dos anos. Com uma carteira, ativos totais, uma carteira de 3,2 trilhões. A gente está falando de 3,2 trilhões. E só 1,9% disso é inadimplência acima de 90 dias. Isso aqui é vantagem competitiva. Por isso a importância de olhar para indicadores de qualidade. Porque isso aqui mostra vantagem competitiva. O que é a vantagem competitiva durável? Aquela vantagem competitiva que eu não preciso ficar investindo muito dinheiro para manter e uma vantagem competitiva que os concorrentes têm dificuldade de bater. Bradesco consegue bater isso aqui, Banco do Brasil não consegue bater isso aqui. Banco do Brasil só consegue bater o quê? Índice de eficiência, só. O resto não consegue bater. São vantagens competitivas. O problema é que esse tipo de ação, dificilmente a gente consegue comprar a bons preços, por conta dessas vantagens que são vistas pelo mercado. E aí, quando ocorre uma correção do mercado, onde seria o equivalente ao mercado apertar um botão de venda de tudo, mesmo sem problema, em determinada ação, como Itaú, nesses casos a gente consegue uma janela de oportunidade para comprar essas ações. Seria o equivalente a comprar ações Fisher a preços de Graham, como diria Warren Buffett. Por isso a importância de ficar de olho nas quedas do mercado, nessas ações, não naquelas ações, especulativas, de lucros erráticos, mais cíclicas, porque aquelas vão dar oportunidade o tempo inteiro. Essas aqui não. Então aqui tem mais raridade em termos de oportunidade. Dito isso, qual seria a mais interessante hoje? As duas estão, de novo, abaixo do valor intrínseco que eu estimei, mas tem algo aqui na Itaúsa, na verdade 2 fatores, que hoje trazem mais atratividade para a Itaúsa. Primeiro, o desconto de hold. Não é simplesmente o desconto de hold. O desconto de hold até reduziu. Eu fiz um vídeo mostrando que Itaúsa estava com desconto de holding. Até nessa época que eu comprei Itaú. Vídeo público, só procurar aqui, da época. Onde eu falei, olha, Itaúsa com 25% de desconto, tá ridículo. Expliquei isso. Hoje, esse desconto já não é mais tão alto, mas ainda tem um bom desconto. Que é um desconto que é justificado hoje, como traz aqui no relatório da Itaúsa, por conta de haver ainda uma ineficiência fiscal, que é o quê? As despesas de PIS e COFINS, que são tributos sobre o faturamento, sobre o JCP recebido diretamente pela holding. Então, o que acontece? Hoje, o JCP que a Itaúsa recebe do Itaú e até das outras investidas, esse JCP, ele compõe base de cálculo de PIS e COFINS. Só que a partir de 2027, isso vai acabar. Então, já tem os dias contados. A partir de janeiro de 27, isso vai acabar. Então, a tendência é esse desconto de holding fechar, esse spread espremer. Por isso, esse é um dos motivos que eu acabo olhando para a Itaúsa. O segundo motivo diz respeito a isso aqui, resultado individual gerencial da Itaúsa. O segundo motivo diz respeito a isso aqui. Bom, o que acontece? Primeiro, olhando o retorno histórico, Itaúsa perdeu, 531 para Itaú. Beleza, perdeu. Mas não é só o passado que importa, né? Até porque Itaúsa 4 em 5 anos ganhou de Tube 4. Então tá vendo? Cuidado. Bom, o segundo motivo diz respeito ao fato de que o resultado das empresas da Itaúsa, do setor não financeiro, eles vêm crescendo. Cresceu 75% na comparação aqui anual. Então sim, entendo. Mas 454 milhões contra quase 4,4 bilhões de Itaú, tá de sacanagem? Bom, veja, você pode estar ignorando um negócio aqui. Se você comparar o resultado
resultado do Itaú frente ao resultado da Itaúsa, você vai ver que 91,6% pelo menos no primeiro tri foi decorrente do Itaú. Fechamento do ano passado, 94%. Já foi mais de 95%. Então me parece que os investimentos do setor não financeiro vêm ocupando cada vez mais espaço no resultado total da Itaúsa, de tal modo que esses últimos investimentos que a Itaúsa foi fazendo nos últimos anos podem estar dando já frutos e o mercado está ignorando. Então, na prática aqui, a tendência, se continuar assim, é Itaú ser 90, as outras empresas 10. E com mais potencial de crescimento nas outras empresas, porque Itaú já é um banco consolidado. Talvez no futuro mais distante, 80-20, 80-15. Então, eu compro Itaú com um desconto de holding ainda alto por conta da ineficiência fiscal que eu comentei, ainda por cima a diversificação de portfólio em outras empresas que vem crescendo bastante resultado. Portanto, hoje, e isso se reflete nos valores intrínsecos que eu coloquei na comunidade, eu daria preferência, se eu fosse comprar, para Itaúsa 4. Basicamente é isso. Qualquer dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo. Fui!